Faz tanto tempo que eu não faço isso aqui que eu perdi toda a minha grande desenvoltura com a câmera, né? Enfim, cara, foi só eu começar a falar que os cachorros do vizinho começaram a latir. Mas eu acho que não dá pra ouvir, não. Acho que dá pra ouvir muito mais ventilador que tá ligado, mas não tem como desligar, senão eu morro de calor. Enfim. Apareci de novo porque, não sei, deu vontade. Eu cheguei aqueles vídeos daquele canal ia ser só uma fase, né? Na verdade até é, porque eu tô pensando em apagar a maioria que tá lá, porque depois de um tempo eu comecei a repensar nesses vídeos, começou a me dar uma leve vergonha alheia, assim, pensando em apagar alguns. Mas enfim. Como foi o dia de vocês? Porque o meu foi estranho. Começando que eu acho que tem que começar falando de ontem. Porque ontem à noite, no caso, né? Porque eu comecei a estudar pra fazer uma prova uma noite antes de fazer a prova. Aí eu caí no sono. Aí eu dormi, né? Quando foi umas 5 horas da manhã, eu acordei e aí eu pensei, eu acho que eu dormi estudando. Eu tenho duas opções, ou voltar a dormir, ou aproveitar essa hora aqui até a hora de eu ter que levantar, né? O que seria muito tempo, porque eu só ia sair o quê? Só ia precisar levantar às 8 e pouco da manhã, né? Às 8h17, que é o horário do alarme. Então, tipo assim, iria dar tempo, né? Só que eu escolhi dormir. E aí eu dormi, enfim. Aí quando eu acordei assim pensando, porra, eu não estudei, né? Lá vai eu fazer mais uma prova sem ter estudado quase nada, sendo que eu tinha tempo pra fazer isso. E aí, enfim, tava pensando até em não ir, mas eu falei, eu vou, porque depois eu vou querer faltar esse dia. Ai, eu não sei se saiu no vídeo porque o meu celular de novo parou de gravar porque tava sem memória. Mas é que saiu voando uma coisa que eu achei que era um besouro, alguma coisa assim, era só um pedaço de fita que tava jogado aqui pelo meio do quarto. Enfim, voltando ao que eu tava falando. Daí eu fui, aí eu não queria faltar porque eu queria usar minha falta depois, né? Pra poder saltar em outro dia, eu tava economizando falta. E aí, enfim. Aí fiz a prova lá. Não sei o que dizer muito sobre isso. Fiz a prova, né? Não tomei minha falta, que era o que eu não queria. E aí chegou a parte da tarde, né? Tenho aula também. Daí a gente tava lá na aula, pá, e assim, minha aula é pra terminar às 6 horas da noite, né? E aí a professora terminou, eram umas 2h50 e poucos, porque a aula era só pra acertar uns negócios de cronograma. E aí eu pensei, nossa, eu vou pra casa cedo, né? Não vou precisar pegar ônibus 6 horas lotado. Enfim, resultado, eu cheguei na parada e o meu ônibus demorou muito pra chegar. E aí na hora que o ônibus passou, eu fui entrar dentro do ônibus, assim. E aí eu senti, assim, um cheiro meio suspeito, né? Pra começar aqui, antes disso, eu tava sentada numa pedra que tinha lá na parada, né? E aí, quando eu levantei da pedra, eu senti um negócio puxando, assim, a minha bunda, sabe? E quando eu coloquei a mão, assim, eu tinha sentado em cima de um chiclete lá que alguém tinha colocado e eu não prestei atenção quando eu sentei. Enfim, não sei nem como é que eu vou tirar isso da minha casca depois, quando essas coisas grudam assim, nem sai fácil, né? Enfim, aí eu fui entrar no ônibus, né? Aí, tipo assim, eu senti aquele cheiro meio suspeito. Sabe assim, um cheiro de urina, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, nossa, velho, uma criança deve ter se mijado aqui dentro, sei lá. Aí, enfim, aí eu entrei no ônibus e tá até aí. Então, assim, o ônibus ainda deu umas 2 paradas e tava ok, assim, de aguentar. Só que o ônibus foi andando mais, o cheiro foi ficando mais intenso. E aí todo mundo que entrava dentro do... É que eu fico lembrando. Todo mundo que entrava dentro do ônibus entrava fazendo umas caretas, assim, sabe? E começava a sair aquele em coro, assim, tipo assim, Caatinga. Caatinga do Josh.
Eu tô rindo muito alto, eu não sei nem que hora é, mas todo mundo tá dormindo, é meia-noite e 12. Aí todo mundo assim, que cadinho assim. E todo mundo reclamando assim. E eu também já tava, cara, não tava aguentando mais. Eu fui o caminho inteiro assim. E aí, enfim, mas só que todo mundo que entrava no ônibus, eu tava sentado perto da porta e todo mundo entrava fazendo careta. E eu não conseguia. Eu tentava baixar a cabeça assim, tentando fingir ser uma pessoa normal, né? Quando na verdade eu tava com muita vontade de rir das pessoas. Aí, enfim, aí foi o caminho inteiro assim, né? Eu acho que o pessoal chegou à conclusão de que o ônibus devia ter passado em cima de alguma carniça, alguma coisa assim. E aí o cheiro tava na roda e tipo assim, quando o ônibus parava, então, nossa, era muito difícil de aguentar. Era aquele cheirão assim de carne podre, assim, apodrecendo, sabe? Enfim. E aí quando eu fui descer do ônibus, eu desci do ônibus e tipo assim, a rua que eu desço, ela não tem meio fio, né? É tipo, é uma rua de. É uma avenida, né? De duas vias, né? Desce, sobe assim, mas não tem meio fio. Então, pra quem anda a pé, é muito ruim, porque você atravessa um lado e você fica no meio da rua, assim, de sanduíche, e os carros passando assim, né? Aí, tipo assim, eu atravessei o primeiro lado da rua e fiquei bem no meio, assim. Aí tava vindo um carro e atrás tava vindo uma moto. Aí, eu, tipo assim, do nada veio o cara que tava vindo na moto buzinando e apontando assim pra mim. Aí quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, uma carreta, menina. E quando eu olhei, tinha uma carreta, tipo, de uns 2 metros, assim, vindo na minha direção. Ela vinha devagar, né? Mas ela tava vindo na minha direção, assim, e eu fiquei, véi, o que eu faço aqui? Não tem como atravessar de um lado pro outro e a carreta toma a avenida inteira. Então se eu sair correndo daqui, às vezes é até pior. Enfim, eu atravessei. Quando eu fui atravessar a rua pela primeira vez, eu não lembro de ter visto essa carreta, velho. Eu acho que ela spawnou na minha frente do nada, porque eu realmente não lembro de ter visto isso. Mas enfim, não foi atropelada, não morri, né? E tô aqui. Enfim, eu acho que era essa história muito relevante que eu tinha pra contar hoje. Eu fico lembrando da história do ônibus. Ah, e sabe de uma coisa? Eu fiquei umas 1 hora na parada esperando o ônibus, ou se não mais, e nada dessa porcaria desse ônibus aparecer. E aí, tipo assim, e nada dele aparecer. E quando apareceu, ainda era cacatinha. Só que aí, quando eu tava descendo assim, no caminho, eu encontrei 2 ônibus que iam pro mesmo lugar. Ou seja, a merda do ônibus não passou porque tava todos os ônibus no mesmo lugar. Nossa, velho. Aí eu sentei no chiclete, fiquei esperando 1 hora. Não cheguei em casa merda nenhuma, eu já cheguei em casa já quase 5 horas. Eu demorei 2 horas pra chegar em casa, né? Eu pego 2 ônibus, mas o primeiro ônibus nem demorou a passar, enfim, foi mais esperando o outro. Acho que era o gato na porta. E, tipo assim, não cheguei em casa merda nenhuma, considerando que eu saí 6 horas e eu cheguei em casa 5, né? Enfim, pelo menos, sei lá, eu cheguei sem assistir novela, assistir aquelas novelas mexicanas, que a gata tá querendo ração, eu vou ter que ir lá colocar pra ela. Espera aí. E, né, acabar que eu me enrolei ainda lá fora, não sei onde eu parei. Poderia assistir o vídeo, né, que eu acabei de gravar, mas enfim. E aí, o trecho que eu tive que pausar a gravação pra continuar esse, tanto faz. E aí, eu sei, eu tava falando do negócio de novela mexicana, né? Aí eu cheguei cedo, né, tal. Aí geralmente esse horário eu fico mexendo no celular, né, quando eu não tô tendo aula. Mas aí como eu cheguei cedo e não tinha, sei lá. Aí eu fui assistir novela, né? E eu tava assistindo aquelas novelas mexicanas que eu assistia muito quando eu era mais nova. E cara, eu não sei se com todo mundo acontece isso, né? Mas a sensação pra mim de ver novela mexicana adulta é muito diferente de quando eu via criança. Porque eu não sei, tipo, não tô criticando não, tá? Não me entendam mal. Mas é que eu tô falando que novela mexicana tem umas red flag assim muito sinistras, sabe? Tipo, assim, cara, é tragédia o tempo inteiro, assim. É gente que morreu, é acidente, gente que morreu queimado, gente que é pobre, gente que.
Gente que, enfim, é tragédia o tempo todo, né? É muito estranho isso. Ainda peguei o final de um filme, acho que era tipo uma releitura de Bela e a Fera, que tem até aquele cara que faz Cisne Negro, aquele que é o professor de balé, tem ele como a fera. Enfim, eu achei legal, peguei só o final. Tava passando na TV Cultura. E, enfim. No mais, acho que foi isso. Então, fica aqui o relato do meu dia super interessante. E, enfim. Espero que esse vídeo tenha entretido um pouco a vossa pessoa, né? E se não entreter também tanto faz. Tô brincando. Mas se puder, não sei, clicar no like, fazer essas coisas aí, né? Mas eu gravo esses vídeos mesmo só pra ficar gravado, não tem nenhuma intenção ultra, sei lá, de ser um influencer, alguma coisa desse tipo não, né? Mas enfim, é isso.